Pessoal, boa tarde. Mais uma vez, Elber do Coletivo Girassóis, aqui em Paracuru, com meu amigo Cosme França, também do Coletivo Girassóis. em mais um bate-papo do dia, falar sobre espiritismo, eleições de 2022, né? E o que mais ocorrer. Cosme, a gente estava conversando e vendo essa questão, né, no mundo da educação, você lidando com os alunos, né, vendo com várias perspectivas de pesquisa, e a gente percebendo que as pessoas estão perdendo um pouco o significado real e histórico das coisas, né? Por exemplo, termos como comunismo, que se tornou pejorativo para xingar as pessoas, para classificar ou desclassificar as pessoas, né? Como que você, como professor na educação e na sua história familiar, né, dentro dessa questão, vê a possibilidade de reverter o significado dessas coisas? Esse é um fator que ainda, infelizmente, ainda está fazendo parte. Você vê que nós tivemos um exemplo histórico aqui em 1937, quando o Plano Cohen, o famoso Plano Cohen de Getúlio Vargas, quando foi um fake news da época, Sim. criado com a intenção de dar o golpe e continuar no poder. Isso continua acontecendo, e no mesmo discurso, a mesma prática, a mesma ideia, porque ainda as pessoas, infelizmente, se atrelam ao senso comum. Aquele conformismo daquela informação imediatista, sem aprofundar, sem analisar, até porque o processo educacional nosso, principalmente a partir da década de 70, foi incentivado que assim o fosse. Então a formação gera uma formação rápida, algo que seja confortável naquele instante, isso leva a uma pouca análise. Então o que nós temos, e o próprio Paulo Freire já dizia isso, essa informação, o conhecimento, você traz esse conhecimento, essa experiência, é trazer de volta esse processo da leitura, da análise, da crítica, que também sofre um preconceito, porque quando você fala em crítica, a pessoa pensa, vai falar mal, né? Vai fofocar. E na verdade a crítica é análise. Você não faz uma crítica de arte, você faz uma análise da obra de arte. Então nos falta essa atenção, essa intenção de se analisar os fatos para poder tomar, então, a partir daí, uma posição clara. Eu acho que o caminho é justamente o esclarecimento. O caminho é a consciência, que vai nos dar, então, uma base melhor para tomar as ações. Como dizia Kant, né? Quanto mais consciência você tem das suas ações, você vai conseguir agir de maneira mais proativa, ligado a que ele chama de maioridade, né? Que é o grau de consciência que você tem daquilo que você faz e das suas consequências. Pronto. Então, se a gente pensar isso em nível populacional, né, país, nós estamos na maioridade, a gente está com 37 anos, né, do final do golpe, né, de 85, né, de 64 para cá. Dia 1º agora, o dia da mentira, foi de fato o dia que o golpe começou. Como é que a gente pode enxergar que pessoas que viveram ainda os resquícios desse final desse golpe, não tipo a população de 20, 16 anos, que viveram a era, né, pós-progressismo da gente com o governo Lula e Dilma, mas como é que a gente, tendo passado tão pouco tempo recente dos males que foram esses tempos sombrios da ditadura, ainda pedem para nova ditadura? Onde que está essa maioridade dessa população do país? Pensam, analisam o quadro, o contexto, se sentirem ameaçados, eles agem com a estrutura que nunca foi desmontada. Então ele sempre dizia que tinha coisas que jamais iria falar, porque ele era do PCB, era clandestino, então algumas coisas eu não ia dizer porque sabia que poderia ser utilizado. E nós estamos vendo justamente esse processo, através desse mandatário da nação, toda hora vem e ameaça com o exército, com isso, para tentar mover a população apaixonadamente, emocionalmente, para os seus interesses. Que não é um interesse próprio da população, mas é o interesse desse grupo, que quer se manter ainda no poder, que volta àquele processo antigo que Marx já tinha falado, é a questão dos meios de produção, seja o meio de produção intelectual, econômico. Quem detém um meio de produção detém a verdade supostamente colocada, constrói a verdade, constrói o conhecimento a seu favor. Né? E aqueles que não têm, os que podem, que têm um pouco mais de consciência, lutam para mudar essa situação. E aqueles que não têm essa consciência acabam sendo utilizados para manter o poder. São aquelas pessoas que não gostam de política, que não querem saber desse assunto e que, na realidade, vão reforçar uma situação de opressão, uma situação de repressão que está aí colocada, como nós vemos no dia a dia. Então, esse é um mecanismo que precisa ser rompido através de trabalhos básicos, que, infelizmente, muitas organizações deixaram de fazer
em função talvez de uma luta apenas pelo poder. Sim. Esqueceram de fazer esse processo, o dever de casa. De construção da sempre sociedade, né? Deve ser através das associações de bairro, instituições, comunidades, escolas, trabalhar a consciência, o dever, a sociedade, a comunidade, né? O trabalho solidário. Então, como um trabalho que o Júlio Lancelotti faz e que é exceção no Brasil, né? deveria ser prática. Então, esse trabalho foi abandonado, entre aspas, assim, pela grande maioria da população, das instituições que deveriam estar sendo a base da condução. Então, se a gente conseguir começar esse processo novamente de maneira mais sustentável, a gente tem uma perspectiva de mudança, porque a consciência que vai fazer com que as pessoas mudem a sua posição. Ela se auto-enxergar, o autoconhecimento do seu lugar que ele está ocupando, que ele pode ocupar um outro lugar melhor do que ele está, junto com os seus parceiros, com a sua comunidade, é que vai dar essa luz de transformação. Sim, sim. Então você acha que, assim, da visão do Cosme, já para a gente ir caminhando para o final da nossa conversa nesse momento, você acredita que é possível, né? Como é que o Cosme está vendo? Ansiedade, expectativa, esperança, para que a gente possa mobilizar essas bases que sofreram mais, né, nesses últimos 6 anos. Será que a gente consegue mobilizar essas bases para que a gente possa fazer esse início de revolução pelo voto em outubro? Eu acho que sim. Assim como aconteceu nos Estados Unidos, foi até lembrado por aquele autor que fez o Hulk, né? Agora esqueci o nome dele, mas ele lembrou inclusive que poderia ser feito a mesma coisa, abrir essa campanha, né? Faça o seu título, vote, faça como nós fizemos aqui, tiramos o Trump. Então eu acho que esse é um caminho necessário, importante, que a gente pode errar quando vota, faz parte. Mas o importante é você não persistir no erro. Então agora é a hora da gente conseguir buscar essa consciência e votar em alguém que possa trazer essa expectativa, essa esperança, essa unidade, esse equilíbrio, o diálogo que está faltando no nosso país, poder auxiliar, né? Ou seja, a aliança entre as forças que realmente pensam na democracia, na liberdade, no senso de responsabilidade, do compromisso com a educação, com a cultura, com o trabalho, no com bem o emprego, comum, né? Com o bem comum, como está o nome aí do nosso coletivo. Então, a gente precisa buscar isso nessa unidade para a gente ter um novo momento, criar esse novo momento, não esquecer esse momento de perseguição, de repressão, de ameaças constantes, de perseguição à imprensa, à justiça. Quer dizer, esse clima ele tem que ter um fim. E um fim está próximo, se a gente quiser, depende da gente. Construir uma nova expectativa, busca de um novo grupo que assuma o poder nesse país e possa, então, fazer com que isso reverbere para as populações que mais precisam. Reverta alguns processos de destruição, né, que a gente teve. Cosme, obrigado mais uma vez, né, por nos receber aqui na sua casa, aqui em Paracuru, né, esse fim de semana maravilhoso que conhecemos, né, reencontramos alguns amigos. E um brinde, né, que suas palavras sejam ouvidas e possam repercutir também na consciência das pessoas e a gente possa fazer... Cafezinho. Em outubro, a mudança que a gente precisa. Obrigado.